Beleza, estamos gravando. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre objetivo. Então, aquele mapa mental que eu apresentei a aula passada, né? O primeiro tópico lá é o objetivo. O objetivo é extremamente importante. Você vai ver que ele, se ele não ficar claro para a gente, muda basicamente tudo. E, infelizmente, o que mais a gente vê é professores que são profissionais da educação, né? Que não está muito claro qual que é o objetivo. Então, o objetivo é o seguinte: a qualquer momento, se alguém chegar para você e perguntar qual que é o objetivo do seu trabalho, né, do seu método com psicomotricidade com os alunos, essa resposta tem que estar na ponta da língua. Então, é promover o desenvolvimento integral do nosso aluno. Ou assistido, né? A gente pode chamar de assistido também, ou que é um indivíduo. Então, promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Nós podemos chamar isso também de individuação. Individuação é o termo que o Jung usa. O Carl Gustav Jung, que é o idealizador da psicologia analítica, ele usa esse termo individuação. Então, nós usamos, inspirados nele, na psicologia analítica e no Jung, esse mesmo termo individuação. Por quê? Quando você fala promover o desenvolvimento integral, pode parecer que você está falando uma coisa muito ampla e às vezes fica muito vago. O que é isso? Né? Como que eu faço para promover o desenvolvimento integral? E quando a gente fala individuação e estuda com mais detalhes o que é a individuação, então é como se a gente pegasse esse conceito e fosse destrinchando ele em várias facetas, entendendo várias facetas do processo de individuação. Daí fica bem interessante para a gente dar uma consciência muito interessante para a gente, para o nosso trabalho. E isso faz com que a gente fique mais conscientes da nossa intervenção, por que que nós estamos fazendo aquilo, qual que é o contexto que a gente está trabalhando, aonde a gente quer chegar. Então, o nosso norte é o desenvolvimento integral. Nós estamos fazendo todo esse trabalho para promover o desenvolvimento integral do nosso aluno. Então, todas as atividades que formam todo o contexto, elas têm que estar todas direcionadas para o mesmo objetivo, que é promover o desenvolvimento integral ou individuação do nosso aluno. Então, isso aí é muito importante, é o primeiro tópico daquele mapa mental, é o objetivo, ele é muito importante. Então, nós vamos ver aqui alguns detalhes. Nós poderíamos falar assim, promover o desenvolvimento integral de outra maneira. Como assim? Promover o desenvolvimento integral do sistema professor-aluno. Então, aqui a gente já está considerando que o aluno é um sistema e o professor é outro sistema integrado. O aluno é um sistema integrado, o professor também é um sistema integrado. Os dois são sistemas semi-abertos. E nós estamos falando aqui da relação professor-aluno. Então, nós estamos falando de um terceiro sistema, que forma da relação. Então, eu tenho o professor, tenho o aluno e tenho uma relação professor-aluno. Então, nós queremos promover o desenvolvimento integral desse sistema professor-aluno. Nessa perspectiva, o que muda? Muda que nós levamos em consideração que o professor faz parte do sistema. E se ele faz parte do sistema, se o professor se desenvolver,
o próprio sistema vai se desenvolver também. Então, quando você, através do nosso método, por exemplo, você assume um compromisso com o desenvolvimento do seu aluno, ao mesmo tempo, você está assumindo um compromisso com o seu próprio desenvolvimento. Então, isso passa a fazer parte do meu objetivo, da minha missão de vida, o meu próprio desenvolvimento. Então, isso tem um aspecto bem legal, assim, que dentro do nosso método, isso é levado em consideração, é dado uma importância muito grande, então faz com que a própria minha atividade com o meu aluno, dentro do método, ela vai me ajudar no meu próprio desenvolvimento. Então, é como se eu podia pensar assim, eu dou aula e faço uma psicoterapia para ajudar no meu desenvolvimento. Eu faço meditação para ajudar no meu desenvolvimento, minha autopercepção, no meu autoconhecimento. Eu faço outra coisa fora da aula. Aqui não, é ao mesmo tempo. E é importante que seja assim, porque não existe uma separação absoluta entre você e seu aluno. Então é importante que a gente saiba disso e a gente leve em consideração isso. Nós vamos falar um pouquinho, aliás, bastante sobre essa influência mútua aí que existe entre professor e aluno. Outra coisa que a gente já poderia mais entrar em alguns detalhes, que o que é desenvolvimento integral? É a gente desenvolver os aspectos positivos do aluno. Então, a gente considerar que cada indivíduo, quando nasce, a criança, ela já traz consigo aspectos positivos e aspectos negativos para o seu desenvolvimento. São aspectos que vão ajudar no seu desenvolvimento, porque já estão alinhados, eles só precisam ser fortalecidos, ampliados, desenvolvidos, e tem os aspectos negativos, que são aqueles que não estão alinhados com o desenvolvimento. Aliás, eles acabam atrapalhando o desenvolvimento. Então, a gente tem dois aspectos aqui no desenvolvimento integral, que a gente fala dessa maneira de forma bem didática. É o desenvolvimento dos aspectos positivos, e a gente podia falar em termos de cura, né? De cura, de assimilação e integração dos aspectos negativos. Tem muita gente assim que não fala de cura, eu acho incrível isso. Não estamos falando cura aqui, talvez, de coisas absolutas, que também não está no nosso mérito ver isso, porque se a gente põe alguma limitação para que a cura aconteça, nós estamos colocando algum impedimento. Então, nós vamos trabalhar para que a cura aconteça. Se vai acontecer ou não, aí já está na mão de Deus. Mas eu não vou colocar nenhum impedimento meu, um impedimento mental meu, assim, ó, esse caso aí é assim mesmo. Ele evolui até um certo quadro e depois estabiliza e depois cai. É o que a gente ouve muito falar em termos científicos. Em termos Professor, científicos, pois não, pode só falar. uma, só uma dúvida para não passar. Essa palavra cura, por exemplo, como explicar a conotação dessa palavra para uma mãe? Por exemplo, a cura, igual a gente assimila a palavra cura com uma doença, com algo, né, que tem que se corrigir. Por exemplo, os aspectos negativos. Como eu explico? Como eu dou essa conotação dessa palavra a cura? É nesse sentido de corrigir de situações negativas ou de alguma doença? Como intercalar isso com a mãe? Essa é o peso dessa palavra. Olha, o que eu estou falando aqui não é para a mãe, é para o profissional, é para o Para professor, profissional. para o Certo. terapeuta. Os termos que eu estou usando aqui são termos mais, muitos deles, agora a gente vai começar a falar de coisas mais técnicas, né? Sim. Não é para você chegar com a mãe para falar sobre isso.
Não é que certo, não é, ou que seja proibido, é que nesse momento eu estou falando uma linguagem adequada, direcionada para o profissional, para o certo, professor, né? Que é o educador profissional, certo, é o entendi. terapeuta. Então, assim, se a mãe falar em termos de cura, você pensaria assim, nós pensaríamos assim, tudo bem? E o que que ela entende por cura? A criança não fala e começa a falar, é uma cura? Hum, Não deixa de ser uma cura. E já tivemos muitos casos assim, muitos casos. Então, se a gente pode falar que pequenas curas, médias curas, grandes curas acontecem no nosso trabalho, acontece. certo. Ah, o problema que eu estou falando é que a gente não colocar impedimento, Uhum, nem que seja mental, porque muitas vezes, se um médico fala assim, olha, o caso dessa criança não tem cura, uhum, é complicado isso, porque se você acreditar nisso, mesmo que tenha cura, você não vai ser curado. exatamente. Se você acreditou nisso, virou uma convicção muito forte para você, e se, por exemplo, e o professor, ele não vai fazer nenhum esforço visando aquela cura, por exemplo, né? Ele vai falar, não, isso aí já está, entre aspas, cientificamente provado que não tem cura. Então, a gente vê casos, por exemplo, de crianças que tinham comportamento de conduta típica de autismo e que pararam de ter, viraram crianças ditas normais. Tem um filme que eu tenho no meu canal lá, chama Meu Filho e o Meu Mundo, que conta exatamente isso. Uma criança que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, os pais não acreditaram em nada que foi falado e fizeram um esforço danado e a criança se tornou, né, um adolescente normal. Houve uma, a gente fala que houve uma cura, tudo bem, houve uma cura importante. O importante é nós não acreditarmos nisso. A gente tomar muito cuidado com esses diagnósticos, com esse prognóstico. O diagnóstico você fala como que está hoje. O prognóstico, até onde nós podemos chegar. Então, qual o prognóstico? Né? Ah, prognóstico aqui é de estabilizar, depois vai envelhecendo, vai decaindo e morre. Então precisamos tomar cuidado aí para a gente não comprar essas coisas, né? Prefiro numa visão mais isenta, nem sim nem não. E eu vou fazer todo o possível para que haja o desenvolvimento integral do nosso aluno. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, está fora do meu alcance, né? Certo. Agora, o meu empenho, não, esse está no meu alcance. Então, a hora que eu estiver com o meu aluno, que eu estiver atendendo ele, eu vou fazer tudo o que eu puder para fazer o melhor por ele. Acabou meu horário, aí já é outra conversa, né? Mas naquele horário que o aluno está na minha frente, eu vou me esforçar em todos os aspectos, inclusive para eliminar minhas crenças limitantes. Porque aí está na parte lá do desenvolvimento do próprio professor. Então vamos lá. Eu coloquei aqui assimilação e integração dos aspectos negativos. Esse termo aqui, assimilação e integração, também é uma linguagem jamais da psicologia analítica, né? Da psicologia de forma geral e, em particular, da psicologia analítica. Então, às vezes a gente tem conteúdos na psique, na nossa alma, que esses conteúdos eles não eles estão desintegrados, eles não estão integrados na psique. Então, eles funcionam como se fossem uns buracos negros. Ele suga energia. O que que é isso aí que eu estou falando, esses conteúdos? Seriam, por exemplo, vivências. Vamos supor que eu tive uma vivência traumática. Eu sofri muito e achei que fui
judiaram de mim, eu fiquei magoado, tenho muita raiva, né, associado a essa vivência, eu tenho muita raiva, desejo de vingança, tem um monte de coisa ali de emoções negativas. Então, esse conteúdo ele não está integrado à psique, ele funciona como se fosse uma coisa separada. Pode até que na psicologia analítica chama de complexo com tonalidade afetiva negativa. Então, o complexo é como se fosse assim um mini universo, vamos imaginar um átomo assim, que tem o núcleo e os elétrons orbitando em volta. Esse complexo, se ele tiver tonalidade afetiva negativa, ele funciona como se fosse outra coisa, não fosse eu. Se eu me deparo com ele, muitas vezes, eu acho que ele não é meu. Então, eles ficam, a gente costuma falar que ficam ali na sombra, por exemplo, né? Eles ficam numa dimensão inconsciente. Então, na medida que eu faço um trabalho, que o aluno vai assimilando esses conteúdos e integrando a psique, então ele deixa de ser alguma coisa que desfavoreça o desenvolvimento dele, que suga energia da psique, para ser alguma coisa integrada. Então a psique como um todo, ela fica mais forte, a personalidade fica mais segura, e assim vai. Então, a ideia é a gente ir assimilando, integrando, quanto mais conteúdos estiverem lá na sombra, estiverem no inconsciente, que estiverem com tonalidade afetiva negativa, melhor. Então, a gente vai resolvendo muitas coisas aí através da assimilação e integração dos aspectos negativos, desses conteúdos, desses complexos, né? E tem também, o que poderia chamar de promover desenvolvimento integral? A profilaxia. Acontece muito no nosso trabalho, muito, muito, muito. Você sabe o que é profilaxia? Não, professor. Eu ia deixar você responder para tomar água, não deu tempo. Não, não. Eu ia perguntar justamente. Profilaxia é muito simples. É assim, você acaba tendo um efeito curativo, por exemplo, de alguma coisa, você acaba ajudando o seu aluno a ele resolver algum complexo dele, e a partir dali, e você nem sabe que isso aconteceu. Nós não sabemos de tudo que acontece. A alma humana é muito complexa. Sim. Mas o nosso método ele está num contexto que ele faz com que essas coisas aconteçam. Então, do que eu estou falando? Por exemplo, a gente não corrige erro, a gente dá liberdade de expressão, é uma coisa alegre, lúdica, aí vai somando uma coisa na outra. E ali, naquela empolgação, naquele tudo que está acontecendo ali, muitos aspectos negativos foram curados. Por exemplo, tem alguns aspectos negativos que geravam uma baixa autoestima. A partir das nossas atividades, ele melhorou a autoestima dele. Ele melhorou a estima dele, que era baixa, ficou alta. Então, muitos conteúdos ali foram assimilados e integrados, que a gente nem sabe. A gente nem sabe que eles existiam, mas eles foram assimilados e integrados. Esses conteúdos com aspectos negativos, eles, conforme eles vão se fortalecendo, eles vão se manifestando no corpo físico, por exemplo. Pode gerar doenças físicas, que é um processo que a gente chama de psicossomatização. Soma quer dizer corpo. Então, psicossomatiza é uma doença que aparentemente não tem uma causa física, mas apareceu. Apareceu da psique, da alma. Então ela manifestou no corpo. Então pode ser que tenha muitas coisas que estava para se manifestar,
ou no corpo físico, ou através de comportamentos, comportamentos indesejáveis, né, que vão trazer problemas para aquela pessoa. Como aquilo foi curado, ele deixa de existir. Então o problema deixa de existir. Por isso que é profilaxia. Profilaxia é o que a gente faz, a gente se antecipa e evita que a coisa se manifeste, que o problema venha. Vou dar um outro exemplo assim mais concreto. Por exemplo, se eu não tomar nenhuma atitude para fazer uma atividade física, tá? Eu não sei, mas se continuar desse mesmo jeito, né? A pessoa está fumando, bebendo, se alimentando mal, papapá, e se ela continuar nessa balada, ela vai ter um treco daqui a um mês, né? Ela vai ter um problema. Daí ela resolve, entra numa academia, para de fumar, para de beber, começa a se alimentar melhor, faz exercício físico e não tem aquele treco mais. Então, o nosso trabalho ele tem esse aspecto de profilaxia, que é muito importante. E é muito forte, viu, no nosso trabalho, muito forte. É que a gente nunca vai saber direito, né, o que é, porque a gente não vai ter como prever que acontecer, mas acontece. Outra coisa da promover desenvolvimento integral é a finalidade. Isso aqui é uma coisa que eu nem tenho falado muito, mas é importante agora a gente começar a falar de certas coisas que a gente não falava antes. Cada pessoa, ela já vem no mundo com alguma coisa para ser cuidada, como se fosse a missão dela. Mas não é a missão de fazer coisas, nesse caso que eu estou falando aqui, fazer coisas pela humanidade, não é isso, é fazer por ela mesma. Então, tem certas doenças, as doenças elas são muito simbólicas, né? Então, por exemplo, só para a gente, não estou falando que é tudo, eu só vou dar um exemplo para a gente ilustrar o que eu estou querendo dizer, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, o que ela vai ter que fazer devido à diabetes? Ela vai ter que ter uma disciplina muito grande. Porque ela não pode comer certas coisas, ela vai ter que comer coisas com horário, vai ter que tomar remédio no horário, vai ter que fazer uma série de coisas que ela nem gosta de fazer, mas vai ter que fazer. Senão ela vai ter problema. Então, essa doença diabetes, ela dá uma dica para a gente qual a finalidade do que precisa ser tratado, qual a finalidade para que seja cuidado, quais aspectos daquela pessoa. Por exemplo, a disciplina. Então, se a gente perceber isso, e não é um julgamento nem inventar moda, depois, no contexto, a gente vai percebendo, a gente vai ligando um monte de pontinhos e vai dando indícios, vai dando dicas para a gente do que é isso. Então, Professor, daí. então o senhor está dizendo nessa parte, então, não no caso só da doença, mas nesse contexto do todo, então tudo está interligado, seja doença ou Sim, seja uma dificuldade, ela vem, então, assim, aí entra esse olhar positivo, esse olhar construtivo, ou seja, tudo que me acontece, ele tem um porquê de uma evolução, de um acerto e de um equilíbrio, seria isso, então, exatamente, uma busca no reequilíbrio, reequilíbrio, de uma perfeito, homeostasia, que é equilíbrio do sistema. tá. Então, por exemplo, eu vejo na minha vida, tem coisas que acabam se repetindo. Vira e mexe, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Eu falei, pelo amor de Deus, será que eu não consegui resolver isso ainda? Porque daí eu tenho que trabalhar aquela coisa. Por exemplo, perseverança. Eu faço uma coisa e desisto, começo, paro. De repente eu tenho que trabalhar a perseverança. Então, todos esses aspectos aqui vão promover o desenvolvimento do indivíduo. A gente vai ficando, vai olhando, a gente vai observando o nosso aluno. O que não é o nosso objetivo? Ensinar as disciplinas escolares pelas disciplinas escolares.
Então, por exemplo, ensinar português pelo português, ensinar matemática pela matemática, geografia pela geografia. Então, agora, isso não faz parte da nossa abordagem terapêutica, educacional terapêutica. Então, isso faz toda a diferença, porque o nosso trabalho não está baseado no currículo, por exemplo. Um professor de uma escola tradicional, ele não precisa nem conhecer o aluno, ele precisa saber o conteúdo que ele vai ministrar. Daí ele chega lá com o conteúdo, no primeiro dia de aula ele vai conhecer os alunos, já vai enfiar o conteúdo nos alunos, se aprender, aprendeu, se não aprendeu, não aprendeu. Entendeu? Ele vai. E muitas vezes acaba sendo. Há uma apreensão, muitas vezes de forma mecânica. Mas esse não é o nosso enfoque. Agora, nós podemos usar o ensino do português, da matemática, da geografia, das ciências e tudo mais, visando, através desse processo de ensino e aprendizagem, fazer com que o aluno se desenvolva. Opa, aí ok. Então, aí faz sentido. Por isso que faz sentido para a gente que o aluno aprenda, por exemplo, aritmética com a gente, aprenda matemática, aprenda português, aprenda a falar. Por quê? Ele vai dar um salto quântico no cognitivo dele. Quanto mais elementos ele tiver que articular mentalmente, números, contas, né? Mas aí você vai usar as contas, vai usar isso adequadamente àquele indivíduo, igual você falou na aula passada, no timing certo, no tempo certo, por isso que precisa de um professor terapeuta competente e sensível, que está ligado em tudo isso que eu estou falando, porque se de repente aquele aluno que está lá, ele não quer estar na sala de aula, ele não quer estar tá com um monte de coisa, e daí vem o cara ensinar matemática para ele. Mas de repente a gente tem lá na nossa atividade, uma atividade que vai envolver o ensino e a aprendizagem da matemática, mas nós vamos usar isso de forma lúdica, e daquele momento ela se encaixa perfeitamente e ele aprende a matemática. Além de tudo, ele aprende a matemática. Porque esse conhecimento foi usado como uma forma de promover o desenvolvimento dele. Seria correto dizer para nós, então, que a linguagem lúdica, no caso dessa nossa visão, é essencial, porque ele dá várias opções, independente de qual seja ou aonde você deseja chegar, o lúdico seria uma das ferramentas essenciais. Estaria correto dizer isso? Sem dúvida. O lúdico é essencial não só para que haja o ensino e aprendizagem de conteúdos escolares, mas, por exemplo, uma pessoa com conduta típica de autismo, que ela prefere, vamos falar assim, vamos partir do pressuposto que ela prefere ficar no mundo interior dela. Por que ela vai sair do mundo interior dela e interagir com a professora Herta? Porque ela tem prazer, porque faz sentido para ela, porque tem o timing certo, você acertou o timing daquela atividade, é lúdico para ela, é gostoso, é prazeroso. Então, aí sim, ela sai de dentro e se volta, fala, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Como que funciona isso? Que atividade é essa? Daí envolve você, porque a mesma atividade feita por uma outra pessoa que não está levando isso em consideração que nós estamos falando, e está agressiva, está cansada, aquele dia ela está mal, entendeu? Mesmo que ela acerte o time, acerte a atividade e tudo, não vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Então você veja só que é bem complexo, né? Mas com certeza o lúdico tem outras coisas também importantes, que nós vamos falar mais tarde, que é a conexão interior dele com ele mesmo, com seu centro divino. Quando a gente faz uma atividade lúdica,
a gente faz essa conexão. Eu entro em harmonia comigo mesmo. Por isso essa sensação de energia gostosa, aquela leveza, porque dá um time, independente de crença, quando a gente fala de energia, dá um time interessante quando você trabalha com o lúdico, é como o senhor falou, dá a impressão que você entra numa sintonia de um canal energético, sabe? Qualquer dificuldade, você acha até uma maneira de improvisar, você acha saídas, você acha situações que você possa fazer. É interessante essa sensação. Sim, e quando você entra nesse transe aí que você está falando, é um tipo de um transe. Quando a psicologia positiva chama isso de flow. Mas isso aí, os orientais já sabem disso há muito tempo, através da meditação, eles procuram esse estado através da meditação. A Maria Montessori chama de normalização. Então, como que faz isso? O aluno pegou uma jarra e vai virar um copo e vai girar no outro copo. Então, ela precisa tomar cuidado para não cair para fora. E a criança quer fazer aquela coisa bem feito, porque a gente já vem dentro da gente o prazer de fazer as coisas bem feitas. Buscar a perfeição. Então, ela está fazendo lá. Se ela tiver integrada ali na atividade, se ela estava presente, ela está consciente, ela está inteira na atividade, no agora. Se for prazerosa para ela tiver vontade de fazer, ela não está fazendo só porque você mandou, ela que foi buscar atividade lá, você nem mandou, né? Ela foi lá na prateleira e pegou aquela atividade. Então ela está dentro da atividade, ela está fazendo, ela entra nesse estado de energia, de maior sintonia. Então fica corpo, psique e centro em sintonia. E isso aí é super curativo. Muita coisa ali é resolvida, é curada numa atividade que a pessoa esteja nesse estado de transe aí. Então, nós queremos que isso aconteça, nós buscamos que isso aconteça. Então, muitas vezes, quando o terapeuta não está ligado em nada disso que nós estamos falando, a pessoa, vamos supor, a pessoa lá com conduta típica de autismo, ela está fazendo uma atividade, daí o outro fala assim, não, já demorou demais aí. Pega isso aqui, faz com essa outra cor, pega essa outra coisa. E tira ela daquela coisa que é mais difícil que a gente gostaria que ela tivesse. E a gente impede que ela exerça esse processo de cura. É outro paradigma. Vamos lá. Alguma pergunta? Agora quero saber de você. Quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Muito obrigado.